O Pai Rico, Pai Pobre, ele te dá uma noção básica de algumas coisas do tipo que parece óbvio, tá? Mas não é para todo mundo. Você não pode gastar mais do que você ganha. O que é ativo, o que é passivo. O carro te dá um custo, o imóvel te dá um custo, dependendo do uso. Uma série de coisas que, cara, a gente não tem hoje aqui no Brasil. O Homem Mais Rico da Babilônia seria uma história que se passa 3, 4 mil anos, né? E tudo que o cara passa, o personagem, as pessoas passam hoje, dando dinheiro para pirâmide, não poupando, não sei o que tal. Então, você lê aquele livro, você se identifica com o personagem, se identifica amigos seus ali e começa a entender. Porque depois o cara junta 10% do que ele ganha, ele pega um dinheiro dele e dá para um cara fazer um negócio lá. Tem outro esquema que ele vai andar com os caras de uma cidade para outra, dando spoiler aqui. Só esse spoiler que eu vou dar, não vou dar mais nenhum. E aí ele tá andando com os caras. E os caras começam a conversar. Porra, a gente tá indo pra cidade e tal. Tem um cavalo lá, que puta do caralho, melhor cavalo, sempre ganha e tal. E o cara, ligado, porra, melhor cavalo, pô, mano, só escutando. Chega na cidade, o que ele faz com o dinheiro dele? Investe no cavalo, né? O cavalo perde, entendeu? Só que o cara achou que ele ia ganhar o dinheiro fácil lá. E perdeu todo o dinheiro dele. Os Segredos da Mente Milionária. Qual que é a ideia desse livro? O autor, T. Harv Eker, ele entrevistou um monte de gente rica. Pensa no povo rico da desgrama. Aí ele falou, mas o que você fez? E aí ele escreveu o livro com as respostas. Como que foi, o que eles fizeram, qual que é a diferença entre a mente de uma pessoa que quer mudar de vida e de uma pessoa que é acomodada. Esse livro também é super fácil, só coisas simples. Muito bom e são clássicos que já venderam milhões. A Psicologia Financeira. O que o autor fala nesse livro? Outro best-seller. O Wall Street falou que é um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos. Por quê? Porque realmente tem muito livro de finanças que é parecido. Esse aqui é diferente porque ele levou para o lado da psicologia. Ele fala muito sobre como você tem que mudar aqui antes de querer mudar aqui. É algo que eu falo muito aqui no canal, né? Não adianta você querer ganhar dinheiro se você é burro, criatura. Tá? Então por isso que eu leio, para deixar de ser burro. Mas eu ainda sou muito burro. Então eu tento ler o máximo possível para ir diminuindo minha burrice. E o cara fala aqui, cara, o dinheiro tem muito a ver com o seu comportamento, com o seu coração, com a tua mente, com o seu desespero por comprar coisa, por seu... Eu quero gastar, quero gastar. Aqui é isso que ele vai falar. Ele vai falar, você quer ficar rico? Então lá começa a ser mais inteligente com o teu dinheiro. Também é um livro muito bom, um dos meus preferidos, galera. Só que esse livro, em algumas partes, ele vai ter uns negocinhos mais complexo, mais avançado. Mas 70%, 80% do livro dá pra gente aprender muita coisa, mesmo sendo iniciante e não sabendo nada. O jeito Peter Lynch de investir, que esse especificamente é muito interessante, principalmente para quem quer aprender mais sobre ações. E o Peter Lynch ele aprofunda nessa área, inclusive divide as empresas em 6 categorias. E para cada uma dessas classificações ele coloca aquilo que você deve olhar. Dando um exemplo prático do que mudou na minha percepção na hora de escolher empresas, eu sempre gostei de negócios que têm margens mais altas. Na hora de abrir um negócio eu me preocupo muito com isso, porque uma margem reduzida, ela rapidamente pode virar uma margem negativa. Mas perceba que essas empresas que você pode comprar e vender em bolsa com muita liquidez, que têm margens apertadas, costumam ter em fases negativas muita queda, mas em fases positivas uma subida muito grande. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Magazine Luiza lá atrás, quando subiu muito, e agora, depois que caiu bastante. Margem apertada. E ele gosta de negócios de margem apertada em algumas fases do ciclo econômico. Porque se a margem de um negócio é, por exemplo, 1%, de cada R$100 que a empresa fatura, sobra só 1 ali no seu lucro líquido, imagina o que pode acontecer se essa margem sair de 1 para 2. É 100% a mais de margem. Se uma empresa tem 40% de margem e vai para 41%, não muda tanto. De 1 para 2, muda pra caramba. Por isso que geralmente as ações que mais sobem em ciclos positivos são aquelas que mais caíram em ciclos negativos, porque são essas empresas de margem muito baixa. Então não é que hoje, nossa, eu me interesso pra caramba por negócios de margem apertada. Pensando em longo prazo, ainda prefiro negócios com margem gorda.
Mas em algumas fases do ciclo eu posso comprar empresas com margens apertadas, pensando em vender num certo horizonte de tempo, né, que eu entendo que vai ser a duração do ciclo, colhendo melhores frutos. E aqui, novamente, aparece aquela questão, que também apareceu no Homem Mais Rico da Babilônia, de investir naquilo que você conhece. Mas o Peter Lynch leva isso a um outro patamar. Citando um exemplo, pense no médico, que está o tempo todo envolvido com empresas de laboratório, com certos hospitais. Esse cara sabe como esses negócios funcionam, ou pelo menos tem mais noção do que uma pessoa de fora. Se ele está realmente há muito tempo lá, muito mais noção do que um gestor da Faria Lima, na hora de selecionar aqueles negócios, mas o cara não quer investir em laboratório ou em hospitais, ele quer comprar Vale, sendo que o que ele sabe sobre o ciclo do minério de ferro? Muito pouco. O que ele sabe sobre o impacto da China e de política de Covid-0 e fechamento de portos no resultado da Vale? Basicamente, a mesma coisa que o grosso do mercado sabe, sendo que ele poderia ter um entendimento muito mais profundo daquele nicho do qual ele faz parte, de uma maneira que um gestor não conseguiria fazer. O cara não consegue fazer medicina e trabalhar no hospital 18 horas por dia, um dia de plantão, para saber como aquilo funciona. Então o que o Peter Lynch fala é que você tem uma vantagem competitiva na hora de investir nesses negócios que você conhece como ninguém. E você deveria usar essa vantagem a seu favor. E também destaca o papel que o cotidiano tem na seleção de empresas, né? Ele cita exemplos de ir até o mercado, ver que um certo tipo de meia calça está vendendo muito mais porque a esposa dele só prefere comprar aquele tipo. Então é um livro realmente bem interessante. Ele aprofunda mais essa parte de ações, como eu disse, mas embora o assunto seja mais complexo, essa seleção de ativos especificamente, o Peter Lynch ele consegue ser bem didático nessa obra, então fica como recomendação.